Fala, jovem, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai falar de um tema que está repercutindo sempre nas notícias relacionadas à carreira, que é a própria inteligência artificial. Você já parou para pensar aí, talvez a inteligência artificial pode afetar diretamente o seu trabalho ou a sua carreira? A carreira que você está decidindo agora, ela pode ser que desapareça, será, com a inteligência artificial? E é nessa linha que a gente vai discutir um pouco aqui sobre o tema. Recentemente, uma diretora-geral do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, comentou que 60% dos empregos nas economias avançadas, ou seja, nos países mais avançados hoje em dia, nos próximos 2 anos, serão afetados de alguma forma. A mesma afirmou também que a inteligência artificial está atingindo o mercado de trabalho como um tsunami nessas economias globais. Nesse mesmo discurso, ela trouxe uma urgência do tema quando ela comentou: temos muito pouco tempo para preparar a sociedade e as pessoas para lidar com essa revolução e preparar as pessoas e as empresas para essas mudanças. Claro que ela deixa uma mensagem importante dizendo que a inteligência artificial ela tem um papel importante de aumento de produtividade, se for muito bem administrada, mas que também pode levar a uma desigualdade social. E pior, pode causar uma desinformação. Já em um outro estudo do próprio FMI também, ele indica que 40% dos trabalhos das economias globais serão afetadas de forma negativa, ou seja, nesse primeiro momento dos 60% que a diretora comentou, é que os empregos serão afetados de alguma forma. Contudo, eles fizeram outro estudo que apontou que 40% dos empregos serão afetados de forma negativa, podendo causar inclusive desigualdade social. Quando a gente entra dentro desse estudo, a gente olha para o contexto brasileiro, aparece que 22% dos trabalhos seriam impactados negativamente, 19% teria algum tipo de benefício através da própria inteligência artificial, enquanto que 59% estaria imune a qualquer tipo de influência pela inteligência artificial. A grande questão é, o que realmente está acontecendo na prática? O que a gente está enxergando no mercado de trabalho? Eu vou trazer um pouco da minha experiência junto com de outras pesquisas aqui que a gente está fazendo dentro das empresas, onde a gente vai trazer o que realmente a gente está enxergando de uso e de substituição de pessoas, de trabalho, pela tecnologia de inteligência artificial. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo. Bom, a revolução aqui da inteligência artificial, ela já está batendo na nossa porta, ela já está no nosso dia a dia e não é novidade para ninguém. A gente olha, por exemplo, a Alexa dentro das casas, a Siri dentro dos iPhones, os algoritmos, por exemplo, dos shorts aqui do YouTube, onde vai ficar te recomendando vídeos a todo momento, ou até mesmo uma indicação de qual é o filme que você deve assistir lá na própria Netflix. E quando a gente vem para o contexto do mercado de trabalho, a gente começa realmente a enxergar automações em rotinas de trabalhos. Todo e qualquer tipo de trabalho que tem uma tarefa muito repetitiva, que é muito óbvia e clara, ela tende a ser substituída por algum tipo de tecnologia. Principalmente quando a gente está falando de grandes indústrias ou de centros de distribuições logístico, coisas que precisa de muita velocidade para ser feita uma tarefa onde ela tem uma repetição clara. Isso já acontecia há um tempo atrás, por exemplo, nas linhas de montagem dos carros. As próprias montadoras começaram a utilizar vários braços mecânicos ali para fazer algum tipo de tarefa repetitiva. Quando a gente olha para a Amazon, por exemplo, ela já utiliza vários robôs para gerenciar os seus armazéns, aqueles centros ali onde estão as mercadorias que vão ser entregues para os clientes, justamente para aumentar mais a eficiência e diminuir os erros humanos. Esses robôs utilizados para esse tipo de tarefa, eles já têm um tipo de inteligência artificial por trás, porque eles já têm um autoconhecimento, mas muitos ainda não estão com a tecnologia da IA dentro deles. Na verdade, eles são apenas uma tecnologia de repetição automática daquela mesma função. Qualquer situação diferente daquilo, o robô tende a travar. Então perceba que, na verdade, as tecnologias elas tendem a ser implantadas aos poucos. Uma vez que você coloca um robô com uma inteligência artificial para gerenciar um armazém, pode ser que algumas coisas surjam, algumas dificuldades apareçam, ou em alguns casos nem há necessidade, uma vez que você só precisa ficar movimentando a mercadoria para o ponto A ou para o ponto B, algo que é muito óbvio e claro, o robô dá conta e não precisa você gastar dinheiro para colocar uma inteligência artificial
para aquela função. Já quando a gente olha, por exemplo, para análise de dados, tendências ali de mercado, tomadas de decisões, aí sim existem vários algoritmos que ficam rodando dentro de algumas empresas, principalmente de investimentos, que é o caso da BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo, hoje utiliza algoritmos para ela prever tendências e otimizar o portfólio de investimentos dela. Mas olha só que interessante, não tirou exatamente o papel do analista, uma vez que os algoritmos geram relatórios e informações onde precisa de um humano, até agora, fazer essa análise para realmente entender se a gente vai ter aquela decisão ou não. Outra área agora que está revolucionando bastante com o uso da inteligência artificial é justamente o atendimento do cliente. E aí sim a gente vê um papel muito claro de substituição do humano. O próprio chatbot com a inteligência artificial, ele está sendo utilizado em muitas empresas ou em algumas já estão começando a se realizar os testes, como é o caso, por exemplo, da empresa Vodafone. Ela utilizou um chatbot chamado Toby, que tem uma inteligência artificial para resolver os problemas dos clientes de maneira muito rápida e eficiente. Quem nunca ligou, por exemplo, para uma operadora de telefone para falar sobre um erro de internet que estava tendo e tudo mais, e eles fazem algumas solicitações de resetar modem, coisas bem padrões assim, né? Enquanto que essa inteligência artificial, ela consegue ter muito mais entendimento do que pode estar acontecendo, direcionar o cliente realmente para uma que vai realmente resolver o problema dele, e não ficar apenas lendo um script e achando que aquilo vai resolver ou não. E essa mesma empresa, ela comentou que pegou a capacidade humana para o atendimento, uma vez que eles não precisam mais de um atendimento humano, eles conseguem colocar essas pessoas para fazer outras atividades que tende a ser um pouco mais complexa, onde ainda a tecnologia não está pronta e preparada para fazer. Perceba que tudo que eu estou te falando aqui é sobre ter tarefas repetitivas, situações claras e óbvias, ou algumas situações onde o próprio entendimento da máquina vai se otimizando para de fato resolver um problema. Mas a gente ainda não vê isso no mercado de trabalho brasileiro tão claro, de cases de sucesso de substituição de homem-máquina em áreas específicas, em tarefas e rotinas específicas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso shopping hoje em dia, de fato, os balcões de pagamento de estacionamento hoje são uma tela de autoatendimento. Muitos não utilizam mais pessoas para ficarem recebendo ali o ticket, o cupom, validando e realizando o pagamento. Se no shopping que você vai ainda não tem essa substituição, logo vai haver essa substituição, porque é algo que, em questões de custo, é muito melhor para a empresa, dá o mesmo resultado final, e o humano pode ser utilizado para algo muito mais complexo do que ficar fazendo uma tarefa repetitiva que não necessita de um intelecto tão grande assim daquela pessoa. Isso é muito ruim para as questões de empregos primários ou para empregos de pessoas mais simples que não têm muito estudo ou algo nesse sentido, mas ao mesmo tempo o meu contato com você aqui, principalmente, que aí é uma pessoa que já está buscando informação, está buscando referência, eu já te aviso agora o outro estudo que vai realmente falar a nossa língua, o que a gente precisa fazer com o uso da inteligência artificial a nosso favor. A Universidade de Harvard fez um teste, uma pesquisa dentro de empresas de consultoria, de serviços, prestações de serviços, usando o intelecto, ou seja, uma auditoria, uma consultoria, empresas onde elas são solicitadas para utilizarem o conhecimento delas para resolver algum problema dentro da outra empresa. E nessa pesquisa indicou que os assistentes, os consultores, os próprios analistas que utilizaram o ChatGPT para resolver e criar os relatórios deles, aumentou-se 40% o resultado, a efetividade, o quanto ficou melhor o relatório. Resumindo, esses analistas aumentaram em até 40% a qualidade dos seus relatórios, enquanto que comparado com os outros que não utilizaram, se permaneceu com aquele mesmo nível de entrega que era feito anteriormente. E aqui está o grande resumo desse vídeo, que é justamente o que? Você precisa ser um usuário da inteligência artificial ao seu favor. Você tem que utilizar isso como um membro do seu corpo, como algo que te pertence. Se você está começando hoje, por exemplo, na área de programação, se você está começando hoje, por exemplo, na área financeira, você tem que utilizar a IA ao seu favor, porque é assim que você vai conseguir melhorar a qualidade do seu serviço. Além disso, você vai ter um aumento de produtividade. Então pensa comigo agora, se a inteligência artificial, a tecnologia, a máquina, o robô, ele vem para substituir uma pessoa, para melhorar a eficiência e a produtividade,
por que não fazer o uso da tecnologia para você próprio aumentar a sua produtividade, para você não ser substituído pela própria tecnologia? Então, todas as vezes que você pensar assim, poxa, a IA pode ser um ofensor para minha carreira, você deve pensar o que eu posso fazer para otimizar e aumentar a qualidade do meu serviço, do que eu faço, utilizando a tecnologia ao meu favor. Vamos pensar sempre na visão da empresa. Se ela quer aumentar a produtividade, diminuir os custos para aumentar o lucro, ou seja, fazer mais com menos, você tem que ter a mesma visão. Além disso, se a gente precisa ter pessoas qualificadas o suficiente para ter tomadas de decisões inteligentes, para realmente melhorar a empresa, por que você não pode utilizar a tecnologia para isso, não é mesmo? E aí que aparece de fato o que realmente a gente enxerga na prática. As empresas estão fomentando cada vez mais o uso da inteligência artificial para aumentar a produtividade, reduzir o custo, que é justamente perder tempo, às vezes, desnecessário com algumas atividades e melhorar as tomadas de decisões. Se você pensar isso dentro do seu trabalho hoje, seja até mesmo como um designer, poxa, eu sou um designer gráfico, como que eu posso aumentar a minha produtividade? Como que eu posso entregar mais rápido o meu trabalho com qualidade? Perceba que até o Adobe Photoshop hoje ele tem a inteligência artificial dentro dele, onde facilitam algumas edições. Então, coisas que você gastava muito tempo para fazer, agora você faz em poucos cliques. Isso nunca vai substituir a mente brilhante de um designer. Se eu pegar hoje um Adobe e abrir ele aqui, eu não consigo utilizar a IA para me entregar uma belíssima imagem perfeita com ótima visão de design. Por quê? Porque eu não tenho a criatividade suficiente para utilizar essa ferramenta ao ponto de eu fazer uma excelente entrega. Agora, um designer pegar essa tecnologia e aproveitar todo o conhecimento e tudo que a inteligência artificial pode fazer em relação ao produto que ele precisa entregar, aí sim esse cara vai começar a ser fora da curva. E o resumo que a gente enxerga hoje no mercado do trabalho é justamente isso. A gente está vendo que profissionais que utilizam a tecnologia a seu favor estão se destacando mais daqueles que estão com os braços cruzados achando que isso não precisa ser feito. E uma frase que se soltaram recentemente aí de algum CEO de uma empresa, onde eu não posso falar, é que os profissionais do futuro serão aqueles que realmente vão saber utilizar essa tecnologia. E os que não souberem, infelizmente, vão ser substituídos por profissionais que sabem utilizar. É basicamente a gente fazer uma analogia com o Excel. Uma pessoa que hoje em dia tem um Excel básico, ela vai ser facilmente substituída por uma pessoa que tem um Excel avançado, porque cada vez mais as empresas precisam de utilizar ferramentas para melhorar a sua produtividade, reduzir os custos, reduzir os erros e melhorar as tomadas de decisões. De fato, existem grandes desafios ainda relacionados a essa tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, do desemprego tecnológico, é fato que existem várias atividades vulneráveis à substituição, que são aquelas tarefas muito repetitivas, aquelas tarefas onde é muito fácil você programar para a máquina fazer o A, ou B, ou C. Existe a necessidade da requalificação, então como que a gente vai trazer toda essa população, essa galera que não está qualificada para uma requalificação adequada, olhando para essas novas tecnologias. E aí fica aquela dúvida, poxa, então como que eu posso me preparar para esses desafios aí no futuro? Primeira coisa fundamental é você ter uma aprendizagem contínua, isso é, você ter um espírito de desenvolvimento constante, é você ter uma mentalidade de estar sempre buscando desenvolvimento. Se você sentar hoje numa cadeira achando que o conhecimento que você tem vai perpetuar pro resto da sua vida, você está atrasado. Porque hoje, quanto mais generalista nós somos, mais conhecimentos nós temos, mais estamos preparados para o mundo moderno. A segunda coisa é sobre o desenvolvimento de soft skills. O robô nunca vai substituir as soft skills do humano. Então, vou pegar, por exemplo, inteligência emocional. Como que um robô vai ter uma inteligência emocional melhor do que a minha? Como que eu vou colocar uma empatia num robô para substituir o que eu sou? Até mesmo o pensamento crítico, muitas das programações hoje em dia, ela é muito não a regra, ela é feita através de regra, muito na função C. Vamos pensar que um robô é feito, se isso não der certo, tente isso. Se isso não der certo, tente isso. Se isso não deu certo, tente isso. Claro que eu fiz um resumo bem grotesco aqui. Se uma pessoa de tecnologia escutar isso, vai pensar, tá maluco? Não é só isso. Mas de forma didática, o que eu quero te explicar é que o pensamento crítico, que é justamente a gente questionar aquilo que está sendo feito, questionar aquilo que eu estou enxergando, hoje ainda não é feito pela máquina. Então você tem que desenvolver essas soft skills
para você se destacar de um robô. E por fim aqui, esteja aberto à mudança. Pelo amor de Deus, abre essa sua cabeça e aceite a tecnologia em você, aceite a tecnologia no mundo. Não vai ser algo que você vai levantar a mão, vai ir para a rua, vai militar e vai falar assim: não ao robô, não à inteligência artificial. Isso não vai acontecer porque já está sendo implementado. É o futuro, é o que está sendo projetado, então você tem que estar aberto a essas mudanças. Se você for muito travado, achando que ficar dentro de um quadrado é o suficiente para você, você não vai conseguir acompanhar o mercado de trabalho. Então, para concluir aqui, a inteligência artificial de fato vai substituir os trabalhos aqui repetitivos, aquelas tarefas que não tem muita diversificação na rotina dela. Ela vai vir como uma ferramenta para potencializar aqueles empregos que não vão ser substituídos e ela vai afetar todos os trabalhadores, independente da qualificação, até mesmo os mais altamente qualificados serão impactados, seja positivamente ou negativamente. Todos terão algum tipo de impacto. Então, se você puder diversificar o seu trabalho, a sua atividade, o seu conhecimento, melhor para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Agradeço demais a sua atenção até aqui. Se você tem algum comentário aí sobre essa inteligência artificial que está entrando como uma tsunami nas economias globais, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho, ajuda muito o canal a crescer. Agradeço demais, um abraço e até a próxima.